Olá, bom dia. Eu me chamo Suelen, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo Devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Vamos começar? Fundamento seguro e proporcional. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Todo propósito precisa de um fundamento. Infelizmente, é comum ver a nossa geração levantando paredes sem o devido fundamento, cujo resultado é o desmoronamento de sonhos, projetos, ministérios e famílias. Quando a estrutura cai, ela gera feridas. Por isso, mesmo quando há alicerce, o projeto precisa ser proporcional. Há alguns anos decidimos acrescentar um andar à nossa casa e ficamos surpresos quando o engenheiro nos informou que o fundamento não comportaria tal ampliação. A base fora calculada apenas para a casa original. Construir sobre aquele fundamento seria o mesmo que condenar a construção inteira. Igualmente, podemos desejar edificar famílias, igrejas e ministérios além da capacidade de resistência em que estão alicerçados. Deus, em seu propósito para conosco, também leva em conta a capacidade do nosso fundamento. Na parábola dos talentos, estes foram distribuídos conforme a capacidade de cada trabalhador, conforme Mateus 25, 14 a 30. Noé, no entanto, recebeu a incumbência de construir a arca. Ele até poderia ter habilidades para o serviço, mas certamente não na magnitude que o projeto exigia. Então, nesse caso, qual foi o critério? O segredo estava no fato de ele caminhar com Deus. Esse era o verdadeiro fundamento daquele projeto. Da mesma forma, Jesus nasceu de uma moça pura e simples que abraçou o propósito da maternidade e cumpriu a vontade do Pai. O alicerce no qual Maria estava amparada era suficiente para aquela missão. Deus sabia que poderia encontrar nela o temor do Senhor, a pureza, simplicidade e obediência indispensáveis para o que ele pretendia realizar, e esses eram alguns dos principais alicerces. Diante disso, então, surge a dúvida: qual tem sido o fundamento da sua vida? Será que você tem um alicerce? Caso ele exista, comporta dois pavimentos ou apenas um? Qual é a capacidade de resistência desse fundamento? Em outras palavras, qual é o comprimento das suas raízes? Por acaso a copa da sua árvore corresponde ao que está escondido na terra, a sua vida privada e seu caráter? Faça uma análise, verifique até que ponto existe equivalência entre ambas as partes. Em um dos devocionais anteriores, mencionei acerca da tendência de demonstrar muito mais do que se é, e como isso ocorre com frequência nas redes sociais. Talvez você esteja empreendendo uma grande construção, mas no fundo, sabe que o fundamento não tem a capacidade de resistir e tudo pode ir a pique uma hora ou outra. Quem sabe até essa construção já esteja condenada. Não se preocupe, há algo especialmente belo que Deus tem o poder de realizar, reestruturar fundamentos e paredes, ainda que haja abalos e desconfortos durante o processo. Ele cuida da nossa sustentação, das nossas raízes. Mulher, não se esqueça de que todo propósito precisa de um fundamento seguro e proporcional, e a Bíblia não esconde que fundamento é sinônimo de prática. É exatamente por essa razão que podemos interpretar o versículo de hoje da seguinte forma: a casa construída sobre a rocha é a de quem põe a palavra em prática, e a da areia, a de quem não o faz. É impossível ler a Escritura, decidir colocá-la em ação e não colher frutos condizentes. Escolher se fundamentar na rocha é o que dá total diferença na sua vida e em tudo que você edificar. O devocional de hoje está bem breve, simples, mas profundo, né? E aqui ela começa com uma frase assim: todo propósito precisa de um fundamento. Já sabemos que Deus nos criou com um propósito. E no devocional de hoje, ela relembra o propósito com o qual Deus criou Noé e Maria, a mãe de Jesus. Noé construiria uma arca,
e a Maria geraria o Filho de Deus. Mas o que eles tinham de tão especial, que eles tinham de comum para que esse propósito se cumprisse? Na Bíblia fala que Noé andava com Deus, que Maria era uma mulher temente a Deus. Eles tinham um fundamento firme, um relacionamento com Deus. E por isso Deus confiou a eles propósitos que eles eram capazes de cumprir. Assim, a autora exemplifica aqui no devocional com Mateus 25, 14 a 30, que diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo o que não lhe tem, será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, essa parábola ilustra que o Senhor nos entrega os talentos, os dons, para o que Ele deseja realizar através de nós, conforme a nossa capacidade e busca por Ele, que saibamos multiplicar com as habilidades que Ele nos deu. E eu quero voltar ao versículo inicial do devocional de hoje, mas eu quero ler o capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Precisamos deixar de apenas ler, ouvir a palavra de Deus, ler esse devocional sem praticar, porque seremos como essa casa construída sobre areia, em que qualquer situação desmorona, e sim colocar em prática, como diz no versículo 24, porque quando a gente deixa de apenas ler e ouvir e começa a praticar, nós começamos a construir a nossa casa sobre a rocha. Isto é ter um firme fundamento, é estar enraizada. Amém? Então fiquem com Deus e até amanhã.